Olá, tudo bem? Eu sou Domingos Pascoal e você está no Livros de Sergipe. E nós vamos agora conversar um pouco com o promotor da cultura sergipana, da literatura sergipana, o nosso confrade Adailto Andrade. É o presidente da Confraria São Cristovense de História e Memória, confrade em várias academias e um historiador, eu reputo, um dos melhores historiadores de Sergipe. Com vocês, então, eu vou conversar um pouco com Adailto Andrade. Eu peço que ele se apresente, porque fica melhor ele dizer quem é Adailto Andrade. Oi, Domingo. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar hoje nesse programa seu. É uma atividade que vem divulgar a cultura e a memória, principalmente a literatura sergipana, desde 2010. Você já tem um bom tempo de estrada que vem e realmente os escritores sergipanos precisam dessa voz, precisam desse momento. Às vezes a pessoa se esforça tanto para fazer um livro, tem aquele glamour do lançamento, depois o livro é esquecido em uma prateleira. Quando nós falamos, você falou em academia de letras, né, e recebemos um título de imortal das academias, mas a imortalidade está na obra deixada se tiver qualidade. Então, se a obra não tiver qualidade, nem ele é imortal, nem tampouco a obra o esquecimento. E uma coisa que você não pode fazer é a imortalidade do autor, mas você pode fazer a imortalidade da obra. A obra passa a ser imortal justamente devido a esse programa que você faz. Passa a ser lembrado constantemente e às vezes as pessoas veem um livro e nós às vezes julgamos um livro ou um filme por uma capa. Às vezes uma capa bonita chama muito a atenção da obra e às vezes quando não houve uma infelicidade de fazer uma capa bonita, mas o livro é tão bom que é muito melhor do que a capa. Mas a pessoa não lê e esse programa seu vai destrinçar um pouco, vai comentar qual é a obra e a pessoa não vai conhecer o livro apenas pela capa, e sim pela sua série de entrevistas que tem feito aqui no programa e ajudando os escritores sergipanos e até aqueles que estão começando agora. Eu acho que uma coisa boa aconteceu, Domingos, nesses editais, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, essas leis de incentivo, e muita gente que tinha seus escritozinhos no caderno e tiveram a oportunidade agora de publicar os seus livros. Mas só publicar não resolve. Publicou, muitos publicaram. Não fizeram lançamento, porque não tinha estrutura para um lançamento, ou não tinha orientação que precisa fazer um lançamento, mas agora sim, tem o seu programa, tem o seu trabalho, que está fazendo com que essas obras que ficaram lançadas e talvez esquecidas lá atrás, e essas obras agora estão sendo revisitadas e está tendo a oportunidade de mostrar ao público aí presente. Você imagina a satisfação de ver alguém, poxa, meu livro Domingo Pascoal, e hoje é uma autoridade hoje na literatura sergipana, né? Eu não digo um cearense, mas é um sergipano hoje nato de titulação. Mas quem é que não vai ficar feliz ou que tem essa felicidade de ter uma obra sua comentada por Domingo Pascoal, né? Então, isso já ganha um currículo lá em cima. Então, é esse trabalho que, quiçá, que muitas academias, muitos presidentes da academia pensassem fazer pelo menos 5%. Eu não estou aqui jamais puxando o saco, porque eu ainda não preciso disso, mas seria interessante que cada presidente da academia pensasse um pouquinho de publicar as obras de seus pares. Muita gente publica livro em academia, mas eu nunca vi alguém da academia, que é a mesa diretora, que comente, poxa, é um membro nosso, é um confrade nosso, uma confreira, e lançou isso aqui, publicou isso. E às vezes nem vai para o lançamento, é uma coisa. Mas isso é só uma introdução empolgada de enaltecer e reconhecer o seu trabalho, a importância que é para a literatura sergipana esse trabalho de trazer à luz, né? A sociedade tenta esquecer alguns fatos, até no tempo presente, mas você faz com que as pessoas lembrem o que outros tentam esquecer. Aproveitando a sua empolgação, eu também sou empolgado com o livro do escritor, vamos dizer, genuinamente sergipano,
É tanto que o nosso programa tem o nome Livros de Sergipe. E por falar nisso, eu vou falar aqui, aproveitando aqui essa deixa muito boa, falar destes 4 livros que estão aqui. E eu vou começar por esse aqui. Eu estava na Academia Sergipana de Letras no dia 21, na segunda-feira passada, né? Segunda-feira atrasada. E me aparece lá doutor João Augusto Gama, rapaz, nosso ex-prefeito, com uma republicação. Esse livro é uma republicação e me ofereceu esse livro, ofereceu a todos os acadêmicos, e eu fiquei muito feliz em recebê-lo. Então eu queria divulgar aqui esse livro, que foi escrito por Frei Edgar Stanislavski, né? O livro é sobre Dom José Tomás Gomes da Silva, um bispo humano. E quem organizou foi João Augusto Gama. Ele é um mecenas, né? Ele contou a história de que promoveu muito a literatura lá em anos passados. Muito obrigado, doutor João. Estou aqui divulgando, né? Eu acho que nós temos que ter esses livros nas nossas estantes para consultas, e quem gosta da história de Sergipe, que seja a história religiosa, a história civil mesmo, normal, mas tem que conhecer. Obrigado, doutor João. E já que eu estou falando dos livros, eu vou falar deste aqui. Este aqui Abra um livro e crie asas. Isso é do meu amigo, meu irmão querido, de uma das pessoas mais eficientes que eu conheço, chamado Jorge Henrique Vieira, primeiro presidente da primeira academia instalada no município de Sergipe, da Academia Gloriense de Letras, no dia 12 de 2012. Muito bacana, né? Agora, essa academia tem uma sorte tão grande. Rapaz, olha, um presidente que substitui é melhor do que o outro, que é melhor do que o outro, que é melhor do que o outro. Rapaz, é uma academia que não para. É cabalístico, né? É cabalístico. É interessante que você tocou no assunto agora, que é o papel hoje das academias, né? Nós lembramos muito do salto em vara em Olimpíada, que o último a saltar deixa o sarrafo naquela altura, e aí é um desafio para os próximos a deixar o nível mais alto. Isso rapaz, que é interessante. Olha, nós estamos no quarto presidente, né? Foi Jorge Henrique, Lucas Lamounier, sim, um cara fantástico, trabalhador que só. Depois entrou Carlos Alexandre e agora entrou a doutora, eu me esqueci agora o nome da doutora. Me desculpe, doutora, olha, mas é minha presidente. Eu sou membro, cadeira número 10 da Academia Gloriense de Letras. Mas bom, então eu fui lá em Glória para assistir. Foi uma festa linda lá em Glória. Obrigado, Jorge. Grande abraço, meu irmão. E eu estive aqui recentemente, esse foi agora, né? Foi no dia... vamos colocar as datas, viu? Foi agora na sexta-feira, se eu não me engano. Sábado, ou sexta ou sábado, não lembro. Lançamento deste livro. Da minha amiga Jussiene Maria Santos de Jesus, Florescer a Esperança. É muito importante que a gente escreva, que a gente produza. Esse aqui, eu ganhei esse livro, eu estava agora na posse do Dr. Vladimir Carvalho, lá na Academia Itabaiana de Letras, e o Dr. Luiz Carlos Andrade me doou esse livro. Poxa, eu fiquei tão feliz, rapaz, porque eu tenho o Dr. Luiz Carlos como um médico, aquele médico que realmente é um médico. Eu sou favorável àquele médico que é um clínico geral, ele vê tudo. E ele é um clínico geral, é uma pessoa maravilhosa. E escreve pra caramba. Poxa, eu estou entusiasmado aqui com as magias de Zé Fabel e Apocalipse de Tônio Doido. Rapaz, é uma viagem, é uma viagem. Obrigado, doutor Luiz Carlos. Eu quero até já fazer o convite, tanto a Jorge, doutor Luiz Carlos, doutor João Gama,
a minha amiga Luciene, e o doutor Luiz Carlos Andrade. Eu sei que ele não vai se dar esse trabalho, mas um dia a gente vem aqui para falar sobre o livro. Convidados, todos 4, viu? Tá? Estão convidados para, se quiserem, nós gravamos aqui às terças-feiras, aqui na Infográficos, e vai ser um prazer muito grande se vocês toparem. Tá? Bom, prossigamos então falando agora sobre o nosso terceiro encontro, terceiro simpósio nacional da Confraria. Terceiro simpósio nacional da Confraria São Cristóvense de História e Memória. Então eu queria que você me dissesse o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Pronto, é interessante que nós estamos na terceira edição do Simpósio Nacional. Não tivemos o ano passado, que foi um ano político, e a gente procura um pouco separar as coisas para evitar alguns constrangimentos, até não oferecer palanque. Aí o povo às vezes confunde, e tem muita gente oportunista que aproveita esses momentos culturais para estar aí, quer espaço, quer voz, mas isso é normal, mas nós evitamos e retomamos esse ano com o terceiro simpósio, um pouco diferente. Nós tivemos assim uma parceria muito boa com o pessoal do Ceará no primeiro simpósio, e na verdade esse simpósio nasce dessa parceria entre Sergipe e Ceará, né? Nós tivemos o nosso saudoso Paulo Neves. Paulo Neves era um historiador, um estudioso das coisas do Ceará, principalmente da história do Ceará, né? E ele já vinha trabalhando muito a pesquisa da questão holandesa no Ceará, sobre o Matthias Becker, né? E como o Domingo Pascoal também ainda persiste na documentação sobre o Padre Mororó, né? O Ceará é um leque de oportunidade de pesquisa. E a gente tinha interesse, eu e o Paulo Neves, na época, de trocar figurinhas e apresentar uns trabalhos sobre a presença holandesa aqui no Nordeste holandês, né? E tanto o Ceará quanto teve também essa presença holandesa, Sergipe também, São Cristóvão passou quase 8 a 9 anos de domínio holandês aqui. É um fato pouco conhecido na história do Sergipe. E a gente queria fazer uma atividade para isso, né? Entramos em contato com o pessoal de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, Bahia. Mas Paulo, esse assunto holandês aí é mais voltado para o pessoal de história, esse público de academia aí, talvez fica muito fechado e não há um interesse. Vamos fazer um simpósio, mas vamos deixar a questão da história holandesa para outra oportunidade, né? Pronto, fizemos o primeiro simpósio, tivemos mesas da Bahia, de Sergipe, e sempre é uma presença assim marcada o pessoal do Ceará. Esse ano eles locaram um ônibus. Hoje, uma das academias mais atuantes do Ceará, que é a ACRA, que é a academia que leva o nome do patrono mor, o Capistrano de Abreu, né? Um grande historiador brasileiro. E eles fretaram o ônibus, estão vindo uma caravana fechada. O próprio Paulo Neves, saudoso, vai ser homenageado, né? Na parte da Feira Literária do Sarau, como também nós estamos homenageando a Laíde, a nossa cordelista que nos deixou recentemente, e como também o João Cabral, que é cordelista do mercado. Todo mundo que ia no mercado, depois da Banca das Flores, passava na banca de cordel do nosso João Cabral. Aí esses vão ser lembrados, né? Sempre o simpósio está sempre fazendo essa revisitação. Então, a abertura do simpósio, que vai acontecer em agosto, que é dia 22, 23 e 24 de agosto, às 19 horas, nós temos uma conferência da doutora Ana Flávia Magalhães Pinto, que é professora doutora do Departamento de História da Universidade de Brasília. Ela que recentemente passou um tempo como diretora-geral do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, deixou o cargo, voltou para a universidade. E a doutora Ana Flávia está trazendo uns dados muito importantes, tanto biográfico quanto da produção acadêmica, literária, de Beatriz Nascimento. Isso é interessante se perguntar hoje em Sergipe
Quem é Beatriz Nascimento? Ninguém sabe. É uma sergipana de Aracaju, uma mulher que foi a precursora da mulher negra, do movimento negro nas universidades, aí nesse movimento acadêmico. E hoje Sergipe merece realmente prestar homenagem a essas pessoas que tanto levaram, principalmente Beatriz Nascimento, né? Então, o sergipano não conhece a sua gente, o seu povo, e Ana Flávia está trazendo aí quem foi Beatriz Nascimento, quem foi essa sergipana, uma mulher que lutou muito sobre a questão da mulher e a mulher negra na literatura, na vida acadêmica e nessa pegada de lutar por conquista de direito, principalmente o espaço da mulher nas universidades, na produção literária. E vai ser interessante, né? Esse trabalho da Beatriz na sexta-feira. E uma grande novidade este ano do simpósio vai ser uma coisa que está bombando em São Cristóvão, né? Que é a rua gastronômica. Se fecha uma rua e ali é comercializado comidas típicas da região, com bares, restaurantes, pizzaria e sempre com atração musical. E esse ano, parceria do simpósio, que é realizado pela confraria, mas com o apoio de algumas academias de Sergipe, alguns movimentos. E pós a palestra, os que vão estar assistindo à palestra, as autoridades, o público presente, vão ser levados em cortejo, com os grupos folclóricos, para a rua gastronômica, logo depois da praça. Aí. E com shows de atração musical. Isso na sexta-feira. No sábado de manhã, acontece uma coisa que é interessante, que já ficou assim, marca registrada do simpósio, que é a grande feira literária, né? Já é a terceira feira literária. Nós estamos hoje com mais de 200 escritores, e isso contamos com 12 estados já inscritos, participantes. É interessante que região Nordeste, a gente só não tem agora o Piauí inscrito, mas da Bahia ao Maranhão nós temos pessoas inscritas. Sudeste, nós temos São Paulo, Rio e Minas Gerais já inscrito. Centro-Oeste tem Brasília e tem a pessoa de Goiás. O Sul tem 2 pessoas, não lembro agora, mas de Porto Alegre mesmo. Então é um simpósio que, quando a pessoa quer fazer as coisas e faz por amor, por dedicação, às vezes não precisa de grandes investimentos, né? E hoje, quando se fala em grandes realizações com poucos recursos, as academias de Sergipe hoje estão assim com know-how. E é interessante que foi uma coisa assim, sem ser pensada, mas aconteceu, que o simpósio está trabalhando diretamente. E hoje a mulher, ou fala muito no tal de empoderamento, mas a abertura do simpósio, estamos trabalhando, vai ser falado sobre a Beatriz Nascimento. Já uma das conferências do sábado, de manhã tem a Feira Literária, sábado, tem a abertura de uma grande exposição sobre a procissão do fogaréu. A procissão do fogaréu também, além de uma questão de um ato de fé, da procissão também hoje é cultura, que remonta a uma época. Então tem um grupo chamado G12 em São Cristóvão, que vai produzir uma grande exposição com todas aquelas uniformes do soldado romano, quando sai para fazer a prisão de Jesus Cristo. Então todos aqueles aparatos, as tochas, matracas, isso vai estar em exposição no simpósio. Isso pela manhã, durante a Feira Literária e o sarau. E à tarde começa as conferências. E falando em mulher, dessas conferências tem o João de Souza, que é de Paulo Afonso, vai trazer o papel da mulher no cangaço. Ele vai falar de Maria Bonita, de Cida, então esse movimento feminino no cangaço, né? As dificuldades. Você imagine que nos tempos, hoje está mais fácil, mas ainda é difícil para a mulher nesse contexto de sociedade. Imagine naquela época e dentro daquela situação da caatinga, do cangaço. Se para o homem já era difícil, para a mulher, mas ainda para a estrutura da mulher, mas essas mulheres guerreiras, né? Cangaceiras, né? E o João vai trabalhar essa temática. O Moura, Francisco Moura, do Ceará, vai trabalhar também alguns escritores cearenses na Academia Brasileira de Letras, vai trabalhar algumas temáticas, tem mulher também inserida nisso. Dentro das conferências, me convidaram para falar sobre monumentos históricos de São Cristóvão. Mas não é falar
só de uma igreja, é falar daquelas coisas que estão ali, estão invisíveis. Por exemplo, você chega na igreja do São Francisco, em São Cristóvão, se eu perguntar ao público de internet ou qualquer pessoa qual a imagem que você desenha de São Francisco de Assis, você vai desenhar ele com carneirinho, com passarinho no ombro, com os pombinhos, com pássaro. Você chega em São Cristóvão, o São Francisco de Assis ele está com a caveira nos pés e aqui no peito. Com a caveira sempre foi símbolo de perigo, de morte, desses produtos tóxicos, aí sempre o desenho é a caveira. Poxa, um São Francisco, né? Que pregava, então ele traz o símbolo da morte, da caveira da morte, que é mais bíblico, que tu veio do posto voltará, desse de ser metido a besta, que você, isso aqui amanhã, aí, você é melhor do que ninguém, numa linguagem de uma leitura. E ele diz que tem uma música de Gilberto Gil, chamada Drão, ela diz que a semente para germinar, ela tem que morrer. E Gil fala nisso. Então, para você ter uma vida eterna, uma plenitude aí, e quem acredita, quem tem fé, você tem que desfazer essa matéria, desse corpo físico. E São Francisco, ele dizia que era amigo da morte, né? Ele traz isso. E isso é importante, porque a gente observa nesses monumentos de igreja. E não só isso de São Francisco, mas ele retrata também a presença espanhola em São Cristóvão, né? São Cristóvão tem uma importância, tem uma presença muito mais espanhola do que portuguesa, né? Não é à toa que a cidade, quando ela é criada, ela é fundada, está fundada num período do domínio espanhol. Filipe II reivindica o trono de Portugal, ele une Portugal e Espanha numa única bandeira, que é criada a União Ibérica, e aí nasce São Cristóvão. E São Cristóvão é obrigada a ser construída na sua arquitetura em um livro chamado Código Ordenanças Filipinas, que hoje chamamos de Plano Diretor atual. E é interessante, só relembrando, que quando São Cristóvão é fundada, Domingo, em 1590, São Cristóvão é fundada aqui no Aracaju. Por ironia do destino, a cidade volta aonde ela nasceu. Aquela região que está São Cristóvão hoje, ela já é do século XVII. São Cristóvão é fundado no século XVI, virado para o XVII, 1590, em Aracaju, naquela região ali do Morro do Urubu, da TV Sergipe, vem até lá, aquela região. Depois, quando ela vai para aquele Morro da Una, que é atual São Cristóvão hoje, já é século XVII. 1606, 1607, começa aquela construção, a chegada das ordens religiosas, né? Então, essa história de Sergipe, né, também vai ser abordada no simpósio, né? Nós tivemos uma cidade que é de 1590, mas desde 1575 nós tivemos a presença religiosa, a catequese. Você falou agora em Santa Luzia do Itaim. Santa Luzia do Itaim é um município que foi celebrada a primeira missa em Sergipe. Aí, então, o padre Gaspar Lourenço, irmão Salônio, foram eles religiosos que tiveram todo esse trabalho de catequese em Sergipe. Nós usamos muito uma expressão, principalmente fim de mês, quando o dinheiro está curto, e os boletos são mais boletos do que o que você tem para pagar. Aí depois eu estou entre a cruz e a espada. É uma expressão que foi muito usada lá atrás. Eu estou entre a cruz e a espada. A colonização do Sergipe primeiro veio com a cruz, com a tentativa de catequizar, de evangelizar, principalmente os índios aqui na região. Os índios demoraram a entender a mensagem e aconteceram uns fatos curiosos, que até um bispo é comido num culto de canibalismo, um bispo Sardinha. Não sei se pelo nome do bispo ficou muito digestivo ele ser comido mesmo. Então, com isso, afasta a cruz e agora vem Cristóvão de Barro com a espada, né? Dizimou muitos índios aí, houve uma conquista, mas o preço foi alto para a nossa comunidade indígena em Sergipe. Então, esses fatos vão ser abordados em São Cristóvão, e hoje, numa igreja católica em São Cristóvão, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, tem 14 símbolos da cultura afro do candomblé. Você, poxa, aí a igreja permitiu naquela época símbolo do candomblé, né? São símbolos ocultos que quem conhece hoje sabe que é os ofás, o abebés, o Oçã, a flecha, a serpente, está engravado na arquitetura. Muita gente passa em frente e nem sabe o significado daquilo ali. E a gente vai trazer essas coisas pitorescas de São Cristóvão.
no claustro do convento onde Irmã Dulce se tornou freira. Irmã Dulce é Bahia, vem para São Cristóvão como novice, e São Cristóvão ela se torna freira. Dentro do claustro, onde Irmã Dulce fazia também suas orações, se você fizer uma foto aérea, antigamente precisava de um avião, hoje o drone faz isso. Você tem no canteiro do claustro o símbolo maçônico dentro, direitinho. Assim, então a influência é outra coisa que precisa ser abordada, é a importância da maçonaria na historiografia brasileira, né? Não tivemos nenhum acontecimento hoje da história do Brasil que não tivesse o dedo positivo da maçonaria. A maçonaria está presente na Confederação do Equador, está presente na proclamação da República, na independência do Brasil. Todos os fatos importantes da história do Brasil sempre teve a maçonaria ou a instituição ou alguém maçom envolvido. Então, pouco tempo, às vezes, teve envolvimento que foi de um maçom, mas não foi da maçonaria em si, foi dele como maçom. Aí não foi institucionalizado, foi ele como maçom. Né? Então, a revolta lá de Pernambuco aí foi um movimento mais de alguns maçons, não da maçonaria em si, que abraçou a causa. Então, São Cristóvão vai trazer, para quem vai visitar, Cristo Redentor, que vai completar 100 anos agora, o ano que vem, Bica dos Pintos, que é interessante, que nós temos um documento que vai completou agora 200 anos, foi o primeiro horto botânico de Sergipe, isso é pouco falado. Que aquele complexo de Bica dos Pintos, Mata da Pratinha, é um horto botânico que tem decreto do imperial, a criação do horto botânico de Sergipe. Então, são fatos da história de Sergipe, em São Cristóvão, que hoje é esquecido. Aí o simpósio vai trazer, vai relembrar isso aí. Então, isso é no sábado, pelo dia. No sábado à noite, vai ser uma culminância das academias, né? As academias de Sergipe vão ser homenageadas. Todas que se inscreveram vão ser lembradas com diploma, vai ter algumas medalhas, vai ter uma estatueta, que é a Fênix de Ouro. A Fênix de Ouro é uma imagem da Fênix, ela vai estar com um banho em ouro, e a Fênix representa a reconstrução, que é a história de São Cristóvão. São Cristóvão passa logo no início pela invasão dos franceses. Os franceses usaram muito a exploração, aquela coisa chamada de escambo que a gente aprendeu nas escolas, a troca de especiaria dos índios com espelho, ferramentas, facão, isso aí. Depois dos franceses, aí nós recebemos os holandeses, nós também expulsamos os holandeses. Então, São Cristóvão foi sempre ressurgindo das cinzas dessas conquistas. Então, a Fênix representa, na mitologia grega, é a árvore que ressurge da cinza, né? E a Fênix vai ser entregue a algumas autoridades, e esse ano diferente. Às vezes, o que a gente prega, a gente observa em Sergipe, eu falo meio receoso, mas a gente vê muita figurinha repetida. Quando a gente vê os órgãos que fazem homenagem, às vezes a mesma pessoa que já recebeu homenagem várias vezes, várias instituições. A gente nunca dá a oportunidade de uma nova pessoa a receber uma homenagem. Estamos sempre homenageando aquelas mesmas figurinhas premiadas da sociedade sergipana. A confraria que dá a oportunidade a outras pessoas que nunca foram lembradas, está fazendo um trabalho, às vezes trabalho de formiguinha, às vezes é um trabalho, olha, vocês não conhecem. Eu acho que você conhece 10% do que Domingo Pascoal tem feito nesses interiores, caladinho, coisas que não dá publicidade, mas essa importância de fortalecer esses meninos, de gostar de ler alguma coisa, é um trabalho, talvez futuramente, como vão lembrar, vão contar a história, esse legado de Domingo Pascoal deixado na literatura sergipana, que parece que a história, depois de um tempo, né, como Aquiles, né, ele foi lembrado anos e anos depois, né, que ele queria, ou você vai ser derrotado, vai ser morto e vai ser lembrado pro resto da vida, ou uma coisa ou outra. E ele resolveu realmente ser morto, mas queria ser lembrado. E hoje Troia, hoje é lembrado em toda parte do mundo. Então, é uma comparação assim meio que aí talvez tenha sentido ou não, mas futuramente vocês vão lembrar muito, as próximas gerações, qual foi o legado que Domingo Pascoal deixou para essa geração. Obrigado. Eu queria, em cima dessa conversa, eu queria que você falasse um pouco
sobre os túmulos dos Cavaleiros de Cristo que foram descobertos em São Cristóvão. Tem alguns, eu não sei quantos, mas eu sei que tem um na entrada da igreja. Então, essa sua narrativa aí sobre a gente não conhecer aqueles símbolos, é muito triste isso, porque a história é isso aí, né? Então, eu queria que você falasse aí rapidinho sobre esses túmulos, quantos túmulos já foram descobertos e aonde foi descoberto o primeiro. E o primeiro está na porta da igreja. O primeiro túmulo daquele Cavaleiro de Cristo está na porta da igreja. Na verdade, quando se fala a cavalaria, a Ordem de Cristo, como teve algumas ordens, a Ordem de Aviso, a Ordem de Cristo, a Ordem da Rosa e outras ordens que foi trazida justamente para a família imperial para cá no Brasil. É interessante que a cavalaria da Ordem de Cristo, todo mundo já ouviu falar nos filmes, nos desenhos, os templários, né? Os templários que teve uma missão de proteger os peregrinos que iam para a Terra Santa, para fazer as suas orações aí, e aquele povo era saqueado, era morto, roubado aí, e os templários surgiram para fazer a segurança daqueles peregrinos. Chegou um tempo que eles ficaram tão ricos, porque eles criaram banco. As pessoas, para não levar dinheiro para lá, no setor de origem pagava eles e já recebia lá quando chegava na Terra Santa. E que gerou isso um banco depois, esse trabalho de banco. Mas a França se incomodou muito com a fama e as riquezas dos templários aí, que quis extinguiu realmente os templários. Eu estou falando isso para falar da Ordem de Cristo, e o nosso Jacques de Molay foi o último templário que foi queimado vivo na França. Quando foi dito para extinguir os templários, Portugal disse, não vou extinguir não. Não vou extinguir. Aí Portugal cria a Ordem de Cristo, a cavalaria, e pega os templários e agora se reveste na Ordem de Cristo. Então eu posso dizer que esses cavaleiros da Ordem de Cristo hoje seriam uma remanescência dos templários no passado. Não, os templários continuaram em Portugal. Dom Denis. Dom Denis disse, não vou deixar que se acabe, traga para cá, venhamos para cá. Então, quando a missão dos templários era proteção dos peregrinos na Terra Santa, a nova missão dos templários nas Américas, que foi as grandes navegações. Foi agora, aí os templários vêm para cá, como Cavaleiro da Ordem de Cristo, e todos aqueles nossos descobridores, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, aí o próprio Dom João VI, todos eles tinham a cavalaria da Ordem de Cristo, para o Vale Caminha. Então, em São Cristóvão, tem um túmulo que é na capela da Ordem Terceira Franciscana, que tem o convento franciscano, que chama Convento de Santa Cruz, a gente chama de franciscano. Tem o convento, a igreja de São Francisco e a capela, que é menorzinho da Ordem, que hoje é o Museu de Arte Sacra. E lá tem um cavaleiro, que é da família Maciel, é o Jacques. Aí Maciel, que está enterrado ali, mas nós já mapeamos 6 túmulos em Sergipe de cavaleiros profetas da Ordem de Cristo. Sergipe ou em São Cristóvão? Não, em São Cristóvão foram 3 até agora. Laranjeira? Tem Laranjeira, tem Tomás de Jeru, o próprio Barão de Maruim, João Gomes de Melo, ele recebeu a comenda, ele está hoje com os restos mortais, foi trasladado no fundo da igreja de Maruim, mas que ele morreu no Rio, na época era senador do Império, ali, mas foi trasladado, e ele também recebeu a Ordem de Cristo, recebeu a Ordem da Rosa. Então, algumas pessoas que receberam essas comendas. Então, é interessante isso, que às vezes você vai para São Cristóvão e passa tudo despercebido, de umas coisas interessantes que chamam a atenção para isso. Isso é interessante. É bom que a gente conheça, para a gente saber como foi a história realmente. Mas sobre os templários, eu gostaria de só acrescentar uma coisa. Os templários começaram, no caso, como realmente acompanhando os peregrinos e tal, para que não fossem saqueados, mas virou uma empresa tão grande, que aí criou banco, construiu catedrais, eram os construtores, eram os pedreiros que deu origem à maçonaria, que deu origem Então, os templários foram
ainda merece um estudo melhor ainda, essa ordem templária. É bom que existe uma bula papal que a igreja reconhece o erro que foi excomungar os templários e afastar da igreja, né? Ali foi Porque interesse essa financeiro. foi interesse principalmente da França, né? Da França, de Belo. Felipe Aí- Belo. Felipe? É, o rei Belo, né? Não, era Felipe, não. Felipe não. Sim, que chamava o Belo da É. França. E o Né, Papa. o Felipe. Mas é isso aí, gente. Então, você teria mais assim, alguma coisa a acrescentar? Não, é o simpósio convidar, né, as academias, as pessoas que foram contempladas com esses editais, que publicaram livros, quiser lançar em São Cristóvão no simpósio. O simpósio é gratuito, não se paga nada, diz que é de passagem. As pessoas vão receber certificado, vão receber um crachá, aí alguns vão ser homenageados, né? E não se paga nada. O único pagamento que se faz no simpósio são as pessoas que vêm de fora que vão se hospedar no convento, que pagam a sua hospedagem e alimentação. Mesmo assim, é um pagamento irrisório, né? O convento está cobrando uma diária, uma hospedagem com as 3 refeições, 3 que vai ter lanche, mas café da manhã, almoço e janta e um lanche de R$200. R$200 você compra uma pizza para comer com 4 pessoas aí e foi embora. E outra coisa, a comida é uma coisa de primeira. Primeira, a comida é boa. Já teve nos 2 simpósios uma variedade, uma fartura ali, e foi a minha preocupação no primeiro simpósio, foi a culinária, porque tinha muitas pessoas, estão acostumadas com um cardápio mais requintado, pessoas de poder aquisitivo alto, mas eu fiquei meio receoso de chegar lá e dizer que ia precisar comer fora do convento. Pelo contrário, né? Comida do convento roubou a cena do simpósio, que foi a mais comentada. A convidar todos, a Comida academia caseira, escreveu gostosa, ainda. sabe? Muito bom. Então, todos convidados para o simpósio nacional em São Cristóvão, vai ser muito interessante, e a gente vai dar a oportunidade às academias mostrar seus escritores, são as pessoas que mais produzem aí. Estamos convidando também as escolas, principalmente de São Cristóvão, as escolas de Sergipe. O ano passado, tanto a Adriana quanto o José trouxeram alunos das escolas lá dos municípios dela que nós trabalhamos, que foi interessante, porque nenhum movimento hoje literário ele consegue ter um sucesso se não tiver aluno, não tiver essa classe estudantil. Então, qualquer movimento... Não somente por isso, é porque, na verdade, essas coisas têm que ser mostradas para eles mesmos. Sim. Eu não, para mim, adulto, mas para você, jovem, dê um jeito de vir, né? Inclusive, eu acho que nós vamos ter que pedir ao secretário os ônibus, viu? Para que leve essa juventude, essas escolas, para o simpósio e conhecer São Cristóvão. Nós temos que valorizar muito esse turismo, vamos chamar assim, histórico. Tá bom? E no domingo, para encerrar a minha fala, no domingo pela manhã, após o café da manhã, nós vamos fazer um tour na cidade, né? Nós vamos mostrar em loco tudo que foi falado em sala, foi falado nessas conferências aí. Nós vamos fazer um tour na cidade, pós o almoço, vai ter o almoço no domingo, pós o almoço, cada um já está liberado para voltar para seus estados, para suas casas, e só reforça um convite a todos para o 3º Simpósio Nacional ali de confrarias e academias literárias. É isso, Domingos. Pronto. Então, eu agradeço aqui a presença do nosso presidente da Confraria São Cristóvense de História e Memória, meu amigo Adailton Andrade, e quero reforçar o convite, dia 22, 23 e 24 de agosto, o seu destino, que vai ser o meu também, será São Cristóvão. E quero mandar aqui um abraço para meu irmão Gilson, foi quem me cobrou. Sim. Gilson, para o Moura e para a doutora Graciane, esses irmãos lá do Ceará que estão organizando um negócio tão legal para mim que eu não posso dizer agora. Depois eu digo. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.